cidade onde ele se encontrava se chamava Tobi. A Bíblia diz, amado, que em meio à caminhada, Jefté não foi buscar esconderijo naqueles que não tinham compromisso com Deus. Pelo contrário, aqueles que estavam perdidos lá, os chamados vadios, aqueles que não prestavam, ele viu que alguma coisa tinha diferente em Jefté. Alguma coisa tem que ter de diferença. Ser guerreiro é fácil, a batalha já começou, glória a Deus. Mas cadê a tua espada, Jefté? Cadê? A Bíblia diz, amado, que aquele povo resolveu se ajuntar. A própria palavra diz que aquele que com Cristo não ajunta também não espalha. Tá docinho, ó. Se você não pode fazer, não atrapalha. Você tem que entender uma coisa: o Senhor nunca tira um guerreiro fora de cena sem ter um propósito. Ei, a tua luz não deixou de brilhar porque simplesmente aconteceu algo. Só que você tem que entender que quem tem que brilhar em você é Cristo. Não vai ser um terninho não, querido, que vai te trazer a diferença. Porque o Diego está bonito por fora, mas por dentro está uma situação a qual Deus te conhece. Porque a própria palavra diz que quando Jefté foi para aquele lugar, quem sabe ao meio do caminho e foi chorar as suas mãos. Você imagina Jefté? Desci, viu, pastor? Daqui a pouco eu estou lá na porta. Você chegar no microfone, não. Você imagina Jefté sentadinho, coisa mais linda, assim como vocês, ó. Tudo lentinho indo para a pastora. Só esperando. Se lamentando. Guerreiro não foi feito para se lamentar. O Senhor não te chamou para ficar chorando das suas dificuldades. O Senhor quer que você entenda que essa situação vai mudar no momento que você entender que tu és guerreiro. Não abaixa a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, a senhora disse que Deus, quando tira de cena um guerreiro, um valente, é porque Ele quer fazer algo maior, verdade. Porque eu fui pesquisar a respeito da palavra top, e em hebraico significa, sabe o quê? Bom. Deus é tão misericordioso com você, soldado covarde, que quando Ele quer tratar contigo, Ele ainda te leva para uma terra boa. E lá Ele vai formando o teu caráter, te levantando como homem a qual Ele te chamou, e como mulher a qual Ele te chamou. Só que tudo, amado, é o plano. Olha aí, tribuna. Tudo que é bom traz comodismo. Se tem dinheiro, eu estou acomodado. Se a minha vida está tranquila, eu estou acomodado. Jejum, passa longe. Oração, tô fora. Rodopio, tô dentro. Mas a vida não é só de rodopio. Você já pensou se Jefté visse o tempo todo dele? Só morrer de pé. Coitado dele. Coitado de Jefté. Que quando o Senhor mandasse para Top, ele não ia entender os propósitos de Deus. Ei, Jefté, está na hora de você entender que Deus te levou para Top para formar o teu caráter e não para você ficar acomodado nessa situação. Sai do teu lugar de comodismo. É bom, é gostoso. Ai, hoje eu não olho não. Hoje eu não olho não. Tá tudo bem, tá tudo bom. Vou vivendo tranquilo, glória a Deus, aleluia. Cuidado. Sabe por quê, amado? Porque Jefté estava lá. E no tempo certo, Deus enviou aqueles que o envergonhou para que ele o ajudasse. Do que adianta você, guerreiro, estar em Top? No seu comodismo, ele está se preparando para oferecer ajuda àqueles que necessitam. Ser evangelista dentro da igreja é fácil. Aleluia. É fácil. Fala, João. Canta dois corinhos, deu uma palavra. É muito fácil pregar para crente. É fácil demais dizer que Jesus
entendendo aí? Aleluia. Cadê o irmão que diz que está docinho? Tá docinho. Está quietinho, né? Aleluia. Cuidado que toque acaba para você hoje. Deus tem algo a mais para fazer na tua vida, igreja. Deus não quer simplesmente que você se acomode a essa cadeira e diz que tudo está bom, que tudo está no jeitinho que você pediu pro papai. Ei, papai é bom, é tu que é maravilhoso, mas quando é para corrigir, ele não conta. Aleluia. Dizem lá no povo, né, do interior, Aleluia. que eles apanhavam de tal da pinga de boi. Misericórdia. Tem gente aqui que ainda não sentiu nem o dedinho de Deus, ainda quer desistir. O que você fizeste ao meio do caminho, você não pode permitir que isso te aprisione, te deixando incapaz, te deixando uma pessoa completamente sem valor. Pelo contrário, ei, igreja, se aperfeiçoa diante disso tudo que Deus está proporcionando a você. E a palavra do Senhor diz que os que desprezaram Jefité chegaram a ele. Por isso a cara daqueles velhos barbudos, gente. Acho que é a coisa mais linda, viu, mano? Chegando no seu cavalinho do pocotó. E Jefité lá. Sai da sombra, Jefité. Sai da sombra. Deus conta contigo para fazer alguma coisa diferente. Aleluia. E quando eles chegaram, ele disse: Jefité, precisamos da tua ajuda, para que conosco venha e peleja ao nosso favor contra os amonitas. Só que aí que tá. Do que adianta ser guerreiro e rancoroso? Verdade, Deus. É uma história, amados. Eu faço, mas tá vendo? Eu falei que eu te iria precisar. Eu disse, ninguém me escutou. O Senhor não quer que você jogue as suas afrontas quando alguém precisar de você. O Senhor quer que você se levanta e faça diferença. Para de tocar no que passou. Viva hoje, viva o que Deus está te proporcionando. Mas para de gostar a cabeça, morder minha. Ainda bateu no peito, eu falei, você não falou nada. Tudo foi permissão de Deus. Você está permitindo isso na tua vida. Eu vou te ser bem curta e grossa como eu sou. Deus está cansado de ter soldados covardes, medrosos, que se encolhem na situação. Deus está cansado de homens e mulheres frouxos na presença dele. Deus quer atitude. Mas quem é essa pequenininha para me chamar de frouxinha? Vem nessa hora da madrugada. Eu sou aquela que Deus enviou para despertar você. Eu dizer para você que ainda que esteja em toque, está na hora de se levantar e se revestir para buscar o nome de Deus para a tua vida. E a palavra do Senhor diz que depois que ele lavou a alma, ele disse que vai ajudar. Deus está dizendo nesta noite: vão vir até você, vão pedir ajuda. E como vão pedir? E sabe o que é mais lindo nessa passagem? Que quando eles foram pedir ajuda para Jefité, foi para mudar a situação de uma nação. Mas que Deus é este que nos deixa afastado e depois nos confia um grande livramento para uma nação? Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Vá pelejar contra os amonitas. Não está mais na hora de você se curvar diante de Satanás, não. Vá se levantar e luta. Luta contra os adeptos de Satanás nesta noite. Não permita que eles tomem aquilo que é teu. Não deixe de bandeja por causa do teu comodismo, mas tome uma atitude. Atitude essa que te levará à conquista. Essa história de ter que se conformar com a tua situação é difícil, hein? Tá bom assim, tá tudo bem. A palavra do Senhor diz que a atitude de Jefité trouxe uma grande vitória para aquele povo.
E o filho da prostituta continua sendo honrado como guerreiro. Não é o teu passado que vai te afastar de Deus. Aleluia. Podem dizer, podem falar, pode dizer que a tua descendência não vale nada, que a família da onde você veio, nossa, mas Deus hoje está te dando autoridade para que você mude esta situação e se coloque de pé para aquilo que Ele tem preparado na tua vida. E logo mais à frente, a Bíblia nos diz, amado, no capítulo 9 de Juízes, que ao passar um tempo, depois que Jefté foi a esta luta com os amonitas, levantou-se um povo forgado. É aquele povo que não anda em concordância. É aquele que viu tantas coisas, presenciou tantos livramentos, já ouviu falar quem é Deus, mas quando é para ir para a peleja, ó, é o primeiro a zarpar. A Bíblia diz que Jefté enviou um mensageiro dizendo: preciso da tua ajuda, povo de Efraim. É dessa maneira. Eles não quiseram, fingiram que simplesmente nada estava sobre Deus. A Bíblia diz que Jefté não cruzou os seus braços e esperou que a situação viesse a afogar. Ele se levantou e foi para a peleja. Um homem, quando tem a certeza de que Deus está no controle de tudo, ele não teme, ele não vacila, e na primeira ordem de Deus ele vai, ainda que são poucos aqueles que com ele vai para a peleja. A Bíblia diz que quando Jefté voltou, lá vai o povo de Efraim. Sempre tem um desses no nosso caminho. Ah, mas tá bom, né? Só para nos aperfeiçoar, né? Ajuda, né? Ainda com muita raiva, mas ajuda, porque nos torna mais convertidos. A Bíblia diz que chegou um deles e disse: você não os levou para pelejar com você, está se engrandecendo. Quis acusar ele ainda pela boa vontade que ele teve de defender o teu povo. E sabe no que deu toda esta situação, amado? O povo de Efraim começou a se levantar e disse para eles assim: olha, Jefté, sabe o que você merece nesse momento? É que a tua casa esteja em fogo e você dentro. Só que aí que tá, quando Satanás te coloca no fogo, ele não sabe que o quarto não estará. Ele não sabe que Deus é Deus de livramento, e ainda que você seja queimado, ele se revelará a ti. Deixa queimar, deixa fazer o que quiser. A Bíblia diz: olha, se for no mar, o Senhor está, se for no fogo, Ele está, em nenhum momento o Senhor te deixará só. Aleluia. E por causa desta atitude, o povo de Gileade lutou contra os Efraim. Você já pensou que coisa triste é um povo, com outro povo que andava junto, se picar um com o outro? É difícil, é muito difícil. Só que a palavra diz que quem venceu foi Jefté. Quando você não dá ouvido para aquilo que o adversário está tramando contra a tua vida, você sai vencedor. E sai com grande vitória. E acompanhado dessa situação, Deus ainda te dá estratégia. Porque a Bíblia diz que eles venceram o povo de Efraim. Só que o que acontece? Sempre sobra um engraçadinho para tentar fazer graça com a tua cara. Só que Deus está dando estratégia para que você não se curva essa situação. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Porque a palavra do Senhor diz, igreja, que quando aquele povo metido a besta, que se sentiu um conquistador e não foi para a peleja, queria ultrapassar o Jordão, eles tinham que responder uma palavra. Pensa, o povo vitorioso. Você é de onde? Você é de Gileade. Eu sou de Gileade. Ah, você é de Gileade? Então fala para mim essa palavra, Sibolete. Aí vai o bonitão. Satanás não engana o povo de Deus.
Satanás não consegue dar rasteira no povo de Deus, a não ser se ele estiver disperso. E quando eles tinham que responder a palavra Shibolete, eles pronunciavam com essa. Aí você pensa, acho que buscava todo o ar que tinha. Shibolete. Pensa a cara de decepção e medo. Quando um homem de Deus não está na pronúncia certa que Deus determinou para a vida dele, a única coisa que acaba sobrando para ele é a morte. Mas Deus hoje está colocando sobre a tua vida uma pronúncia qual você saberá dizer. Você não dirá Shibolete, mas você dirá Shibolete, porque Deus te dá um livramento nesta noite. Shibolete traz a diferença. Shibolete não se nega. Ele sabe o que ele quer para a vida dele. Ainda que doa, ainda que machuque, ele quer Cristo. Shibolete não arruma confusão. Shibolete não traz distensão para dentro da igreja. Shibolete não se mete na fofoca. Shibolete não fala mal do pastor. Não tenta tirar os filhos da igreja. Shibolete não faz isso. Porque Shibolete tem a sua consciência no lugar. Tem crente Shibolete aqui nesta noite? Glória a Deus! Eu não ouvi, tem crente Shibolete aqui nesta noite? Glória a Deus que vocês estão entendendo. Porque o Senhor não quer que o seu linguajar seja diferente. Ele quer que você vai até chegar à presença dele, declarando: eu sou crente Shibolete. Eu não me meto em situações a qual vai custar a minha salvação, mas eu sei o que eu quero para a minha vida. E é uma palavra tão simples. Shibolete e Shibolete significa a mesma coisa, mas com pronúncia errada. Eita Jesus! Você está entendendo a maneira que você tem que levar o Evangelho de Cristo? Sendo crente Shibolete, que significa espiga de milho. Olha, uma palavrinha tão simples traz a diferença para o povo de Deus. E o outro significado é córrego. Como isso vai fazer diferença na nossa vida? A própria palavra do Senhor diz que ele é um manancial de águas viva. E se há um córrego, ele vai fazer milagre. Pode ter certeza disso, porque quando ele se manifestou para Elias, era apenas um fio de água, aonde a glória dele foi manifestada, e os profetas de Baal tiveram que morrer. Deus não precisa de muito, mas ele precisa de um tanque com atitude. Cuidado, vou te perguntar qual é o seu linguajar. Cuidado que Shibolete é a língua que mata. Cuidado que você pode ser pego no meio da curva. Mas Deus hoje está te levantando como Jefté, como rei valente. E sabe o que significa o nome Jefté? Deus abre. Você está entendendo? Você não vai precisar fazer muito, porque o próprio nome que Deus hoje está te nomeando, Ele está dizendo: eu abro. Eu abro. Ele está abrindo o que está fechado. A vida de Jefté estava fechada até um tempo, mas o caráter dele tinha que ser lapidado. Agora sai do teu comodismo, Jefté. Sai do teu comodismo, porque há uma barreira a qual você precisa ultrapassá-la. Há uma peleja a qual você precisa conquistá-la. Porque Jefté, Deus abre sobre a tua vida. Deus abre sobre a tua vida. Deus nesta noite declara: Ele abre sobre a tua vida, sobre todas as áreas da tua vida. Não ficarás mais escondido em pobre, porque não tens que te usar para que a glória dele seja manifestada. Deus, aleluia. Glória para essa noite. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Vai continuar em top, igreja? Está preparado aí? Os efraimitas está esperando você sair desse portão para fora, para te afrontar. Você está preparado?
seu linguajar. Oh, aleluia. Não se corrompa, crente. Não se venda. Não se entrega. Aleluia. Deus, aleluia. Ei, não pense que você tentando enganar Deus com a tua linguajar, você vai ter livramento, porque isso vai te levar à morte. Seja chibolete até o fim. Não troque a pronúncia deste evangelho por nada nessa vida. Não troque. Eu peço que alguém me acompanhe na guitarra e outros na bateria. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Aleluia. Eu te glória. Eu não me corromperei. Como é glorificado. Glória. Deus abre. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o Senhor está declarando nessa madrugada de vitória para a tua vida? Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Deus está realizando sobre a tua vida o impossível. Porque a Bíblia diz que quando Moisés teve que passar aquele mar, ele passou com os teus pés enxutos e nada tocou nele. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite também? Você passará. As dificuldades não vão te alcançar. Do outro lado você vai ser como Miriam e vai ser um grande compositor do seu próprio nome. Glória a Deus. E o teu